Olá pessoal, aqui estamos de volta novamente com o nosso projeto Português Digital, ministrando videoaulas passo a passo. Continue acessando a nossa página, bastando para isso pesquisar aqui no YouTube o nome Navi Andrade, que vai te levar direto ao nosso canal. E vamos dar continuidade ao nosso assunto de concordância verbal, que será visto na aula de hoje a continuação da concordância do verbo ser. É a nossa videoaula parte 10 e vamos ver novamente os novos casos. A concordância do verbo ser. Caso 22, item 22.5. Quando o sujeito está representado por um dos pronomes interrogativos quem ou que, o verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo. Vamos ver um exemplo? Aqui está. Quem foram os artilheiros do campeonato? O sujeito aqui está representado por um pronome interrogativo, no caso, o quem. Então, o verbo ser concorda obrigatoriamente com o predicativo. O predicativo quem é? Os artilheiros do campeonato. Por o predicativo se encontrar no plural, o verbo ser aqui foi para a terceira pessoa do plural. Aqui está mais especificado. Sujeito, o pronome relativo, o pronome interrogativo quem, o verbo ser e, fim, o predicativo na forma plural. Que são parônimos? Mesmo raciocínio, mesma aplicação da regra. O sujeito está representado por pelo pronome interrogativo que, e o verbo ser concorda obrigatoriamente com o predicativo. Então, que são parônimos? Aqui está o sujeito representado pelo pronome relativo que, o verbo ser concordando com o predicativo que está no plural. Que são parônimos. Outro exemplo. Quem eram aquelas visitas? O verbo, o sujeito representado pelo pronome interrogativo quem, o verbo ser no plural, concordando obrigatoriamente com o predicativo. Quem eram aquelas visitas? Nunca, nunca afirme. Quem era aquelas visitas? Finalmente, este exemplo. Que é isso, companheiro? Novamente, o sujeito representado pelo pronome interrogativo que, o verbo concordando com o predicativo que está no singular. Que é isso, companheiro? Eu sou, tu és, ele é. O verbo na terceira pessoa do singular, fazendo a concordância com o predicativo. A concordância do verbo ser, item 22.6. Quando o sujeito singular não representa pessoa e o predicativo também não representa pessoa e está no plural, o verbo ser concorda com o sujeito ou com o predicativo. Então, qualquer uma das opções, qualquer uma das concordâncias com o sujeito ou com o predicativo. Neste caso, a colocação do verbo ser, a concordância do verbo ser estará correta. Aqui está o exemplo. Sua casa era ou eram umas tábuas amontoadas. Sujeito singular, quando o sujeito singular não representa pessoa, no caso aqui não é uma pessoa, o sujeito singular é sua casa, e o predicativo também não representa pessoa e está no plural umas tábuas amontoadas. Observe, o predicativo aqui está no plural, mas o sujeito não representa pessoa. Então, tanto faz a colocação do verbo ser no singular ou no plural. No singular, está concordando com o sujeito. Sua casa era umas tábuas amontoadas. E no plural, sua casa eram umas tábuas amontoadas. Verbo ser concordando com o predicativo que está no plural.
Outro exemplo. Tudo é ou são flores. Sujeito singular que não representa pessoa e o predicativo no plural. Então, tanto faz a colocação do verbo ser no singular quanto no plural. Nunca será errado você dizer tudo é flores. Pode até soar mal, mas nesta situação, neste caso específico, onde o sujeito não representa a pessoa e está no singular, e o predicativo no plural, também não representando pessoa, o verbo pode sim ficar no singular, pois o predicativo, mesmo estando no plural, esta concordância está correta. Então, tudo é flores, com o verbo ser concordando com o sujeito singular, ou tudo são flores, com o verbo ser concordando com o predicativo plural. Agora, quando o sujeito singular representa a pessoa e o predicativo também representa a pessoa e está no plural, aí sim, neste caso, o verbo concorda com o sujeito. Vejamos um exemplo. Cláudio foi às decepções do amigo. Sujeito Cláudio, as decepções do amigo é o predicativo. Aqui está. Cláudio, sujeito no singular, e o predicativo está no plural, as decepções do amigo. Quem foi as decepções do amigo? Cláudio, sujeito. As decepções do amigo, predicativo. Então, neste caso, o verbo concorda com o sujeito representando pessoa, ao contrário do caso anterior, onde o sujeito singular não representa pessoa. Mas quando o sujeito é singular e representa pessoa, a concordância do verbo ser, o verbo ser concorda com o sujeito. A concordância do verbo ser é feita com o sujeito. Os verbos haver e fazer impessoais é o nosso 23º caso de estudo aqui na concordância verbal. É muito comum erros com esses dois verbos, haver e fazer impessoais. Vamos ao que diz a regra. O verbo haver, no sentido de existir ou indicando tempo transcorrido, e o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, são impessoais, isto é, não possuem sujeito. Devem, portanto, ficar na terceira pessoa do singular. Vamos ao exemplo. Havia sérios obstáculos. O verbo haver aqui está no sentido de existir. É o mesmo que você dissesse. Existiam sérios obstáculos. O verbo existir, você faz a concordância. Mas o verbo haver, significando existir, ele é impessoal e, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Mesmo que o termo seguinte esteja no plural. Havia sérios obstáculos. E não haviam sérios obstáculos. O verbo haver, neste caso, é impessoal e, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Eu havia, tu havias, ele havia. O verbo haver, neste caso, está significando existir. Havia diversos caminhos a seguir. Também o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e, portanto, não flexiona. Fica na terceira pessoa do singular. Faz 3 meses que não chove. Observe, o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, é impessoal. Então, é muito comum ouvirmos falar, inclusive já presenciei diversas vezes na televisão, repórteres pronunciando, fazendo a concordância do verbo fazer com a expressão numérica que indica tempo decorrido. Mas, quando indica tempo transcorrido, o verbo fazer também é impessoal e, portanto, fica no singular. Faz 3 meses que não chove.
Ele também indicando fenômeno da natureza, ele é impessoal. Então, faz 3 meses que não chove, e não fazem 3 meses que não chove. Faz 10 anos que ele partiu. Olhe, um tempo transcorrido. Faz 10 anos que ele partiu. E aí, o verbo fazer é impessoal e, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Está errado afirmar. Fazem 10 anos que ele partiu. A expressão correta é faz 10 anos que ele partiu. Nunca esqueça, isso é um erro muito comum, fazer a concordância do verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, concordando com a expressão numérica. Mas, neste caso, indicando o tempo transcorrido, o verbo fazer é impessoal e, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Quando um verbo auxiliar se junta a um verbo impessoal, ele também fica no singular. Vejamos. Deve haver sérios problemas. Aqui está o verbo haver, com o verbo auxiliar deve, então ambos ficam no singular. Verbo auxiliar, o verbo haver impessoal, significando existir. Lembre-se, o verbo haver, quando significa existir, é que ele é impessoal. Deve haver sérios obstáculos. O deve existir sérios obstáculos. Devem existir sérios obstáculos. Neste caso, flexionaria. Mas, quando o verbo haver é impessoal, tanto o verbo auxiliar quanto o verbo haver, que é impessoal, neste caso, eles não flexionam, permanece no singular. Vai fazer 10 anos que ele partiu para o exterior. Então, o verbo auxiliar, o verbo ir, vai, o verbo fazer impessoal, indicando o tempo transcorrido, ambos ficam no singular. Uma observação: o verbo existir não é impessoal, ele concorda normalmente. É o verbo haver que é impessoal no sentido de existir, mas o verbo real, o verbo existir, ele não é impessoal. Ele concorda, faz a concordância normalmente e, portanto, você pode flexioná-lo. Vejamos. Existem sérios obstáculos. Aqui havia sérios obstáculos. Observe, é o verbo haver significando existir. Não é o verbo existir. Mas quando você coloca existem sérios obstáculos, está colocando o verbo existir. E, portanto, ele flexiona normalmente. Como sérios obstáculos está no plural, então o verbo existir concorda normalmente. Existem sérios obstáculos. Existem preços altos. A mesma regra, o mesmo raciocínio. E aqui terminamos a nossa parte 10 do nosso assunto de concordância verbal. Para dar continuidade a este assunto e você continuar assistindo às nossas videoaulas, basta clicar aqui neste retângulo, que o site do YouTube te levará diretamente ao assunto de concordância verbal, parte 11.